Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, continuando o nosso sistema bioenergético. Nessa videoaula, a gente vai falar especificamente sobre o processo de emagrecimento. Quero abordar algumas questões relacionadas a dietas, ao metabolismo das gorduras, né? Algumas estratégias de treinamento que são utilizadas por algumas pessoas. Por que dessas estratégias? Será que elas realmente funcionam para o processo de emagrecimento ou não, né? Então, é um tema bem discutido, um tema sempre visado, sempre as pessoas procuram o exercício para o processo de emagrecimento e é fundamental que se entenda exatamente como que o metabolismo energético pode auxiliar ou vai auxiliar no processo de emagrecimento para que as estratégias elas sejam elaboradas de maneira coerente, de maneira fisiologicamente corretas, tá? Então, vamos começando a falar de cada termo em si. Primeiro, metabolismo, né? A gente sabe que o metabolismo ele é gerado por processos de anabolismo, onde as reações enzimáticas aumentam o tamanho da célula, e catabolismo, quando as ações enzimáticas diminuem o tamanho da célula, elas depredam as células, né? Posso fazer, por exemplo, o processo de emagrecimento é um catabolismo, no qual eu faço a quebra das moléculas de gordura para gerar energia. Então vamos lá. Metabolismo, tá? Quando a gente fala de metabolismo e emagrecimento, o primeiro detalhe é a minha dieta. Então, eu preciso de uma dieta que acompanhe a minha rotina diária, e essa dieta ela pode ser normocalórica. O que é uma dieta normocalórica é quando o gasto calórico, né, uh, o meu consumo energético das atividades do meu dia, ele é igual ao meu consumo energético proveniente da minha alimentação. Então, numa dieta normocalórica, eu avalio o indivíduo, eu sei que ele gasta 2.000 calorias e ele consome 2.000 calorias, tá? Nesse caso especificamente, ele não teria nem um processo de aumento de peso, teoricamente, ele não teria um processo nem de aumento de peso e nem de redução de peso, porque essa dieta ela está normocalórica. Tá? Eu posso ter também uma dieta em superávit calórico, quando o gasto calórico ele é menor do que o consumo, então esse indivíduo gasta 2.000 calorias por dia e consome 2.500 calorias, então ele teria um aumento de peso. Quando que eu teria essa ideia de uma dieta em superávit calórico? É, se o indivíduo gostaria de aumentar a massa muscular dele, por exemplo, então eu faço uma dieta em superávit calórico para que haja um maior anabolismo, para tentar aumentar, através do estímulo do exercício físico, tentar aumentar a massa muscular desse indivíduo. Quando que esse superávit calórico ele é maléfico? Quando esse consumo aqui ele vem de uma alimentação inadequada, ele vem num consumo exagerado de produtos com baixo valor nutricional, e aí então você tem uma grande quantidade de calorias em alimentos, como os doces, as massas, enfim, e aí esse consumo acaba sendo maior que o gasto, e o indivíduo acaba engordando, mas aí ele estaria aumentando, né, o seu tecido adiposo. E o que a galera faz muito, e faz muito errado, é dietas com déficit calórico, tá? Então, um déficit calórico é quando o gasto ele é maior do que o consumo, que o indivíduo gasta 2.000 calorias e consome 1.000 calorias, tá? E aí o déficit calórico gera emagrecimento, gera catabolismo, né? Esse emagrecimento ele pode sim vir de uma concentração grande de massa muscular, mas ela é mais rara. Esse emagrecimento ele vem de muita perda de líquido que está retido em diversas partes do corpo, como a musculatura, vem do gasto de muita gordura, vem da depredação dos estoques de glicogênio muscular, enfim, o indivíduo consegue emagrecer nessa situação, né? O que vocês têm que entender disso tudo, que foi propagado muito nos últimos anos
e a ideia dessa parte inicial da aula é que vocês entendam isso. Você não pode banalizar o teu metabolismo apenas a isso, tá? Então, o que a galera fala? Bom, você quer emagrecer? É só você gastar mais do que você consome, como se fosse uma conta de matemática simples, o nosso metabolismo não fosse complexo, tá? É óbvio que se eu quero emagrecer, eu preciso realmente gastar mais do que eu consumo. Só que não é tão fácil assim, porque senão, se fosse fácil assim, todo mundo conseguiria emagrecer com facilidade e conseguiria manter o peso com facilidade. Mas não é isso que a gente vê, não é isso que a gente sente também, porque todo mundo aqui já tentou fazer uma dieta, né? Então, o que vem do gasto? Bom, o nosso gasto, ele vem da nossa taxa metabólica basal e vem do nosso gasto energético total. São duas coisas diferentes. A nossa taxa metabólica basal é aquilo que a gente mantém, a gente precisa gastar para manter a nossa vida, certo? Temperatura corporal, funções vitais, respiração, alimentação do cérebro, a digestão gasta muita caloria, tá? Em torno de 15% daquilo que a gente ingere na alimentação, ela já vai ser gasta em energia para fazer o processo digestivo. E o gasto energético total é a soma da taxa metabólica basal mais as nossas atividades do dia a dia. Então, exercício físico, aquela atividade programada, atividades físicas, se o cara sai passear com o cachorro, se ele limpa o jardim, se ele, né, enfim, atividade laboral. Então, o que vai influenciar no gasto energético total do indivíduo, por exemplo, se ele trabalha sentado o dia todo ou se ele trabalha fazendo atividade física, se ele trabalha em pé, levantando peso, se movimentando o dia todo, tudo isso aqui vai influenciar no gasto energético total. Então, o gasto energético, você tem que tomar em consideração que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo, dependendo do peso dele, a taxa metabólica basal dele é mais alta, e dependendo do que ele faz no dia a dia, o gasto energético total dele vai ser mais alto, né? E aí, o que a gente vê muito é dietas da moda, como dieta do HCG, o indivíduo prescrever uma dieta com 500 calorias, por exemplo, para qualquer indivíduo, um aluno meu o cara tem 100 quilos, ele treina há muito tempo, tem uma boa concentração de massa muscular, ele faz musculação 3 vezes por semana, treina boxe chinês 2 vezes por semana. Um cara super ativo, com exercício físico em alto, o trabalho dele não é puxado, é mais sentado. Mas ele faz muito exercício físico e tem 100 quilos, então a taxa metabólica basal dele é muito alta. E aí o consumo dele ficou em 500 calorias com a dieta do HCG. O que acontece? Por que não dá certo? Por que a dieta do HCG, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do não sei o quê, dieta do Polishop, não sei. Por que não dá certo? Porque o que acontece no nosso metabolismo é isso daqui, tá? O nome disso é termogênese adaptativa. Lembrem que o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação muito grande mesmo, tá? Então, a taxa metabólica basal, ela está aqui, ó, representada em azul, certo? Esse comportamento dessa taxa metabólica basal aqui, ó, em 2.000 calorias, ela seria para uma dieta normocalórica, tá? Uma dieta normocalórica, a taxa metabólica basal seria mais ou menos esse comportamento. Ela se manteria ali em 2.000 calorias, certo? Só que o que acontece? Aqui nesse exemplo, eu fiz uma dieta para esse aluno, né, um consumo energético para esse aluno de 1.000 calorias, tá? Então, a taxa metabólica basal dele é 2.000, o consumo dele é de 1.000, tá? O que a termogênese adaptativa faz, né? O que é a termogênese adaptativa? A termogênese adaptativa é o seguinte, é o corpo dizendo, ô maluco, eu sou inteligente o suficiente de saber que se eu só tenho 1.000 calorias para sobreviver, eu vou dar um jeito de sobreviver com 1.000 calorias. E aí, a taxa metabólica basal desse cara, que era 2.000 quando ele começou a dieta, ela começa a fazer essa curva aqui, ó, em cinza. Ela começa a fazer essa curva
vai fazendo essa curva, vai fazendo essa curva, vai fazendo essa curva, chega lá no final, a taxa metabólica basal dele é de 1.000 calorias. Ele está consumindo 1.000 e está gastando 1.000. O que a gente vê na prática? Agora vamos relacionar na prática. O cara começa a fazer a dieta. Primeira semana, voando baixo e tal, o estoque está alto, o metabolismo ainda está mais acelerado, mas já começa a ver resultado, começa a emagrecer, começa a perder peso. Aí, segunda semana, já começa a ficar um pouco mais difícil. Na terceira semana já é um sacrifício e principalmente aí entra a relação psicológica. Por quê? Porque na terceira semana ele começa a ver que os resultados já não são mais os mesmos da primeira semana. É claro, porque na terceira semana a taxa metabólica basal dele já está muito mais próximo daquilo que ele está ingerindo. E quando chegar na quarta semana, ele não vai mais emagrecer. Simples assim. Agora ele já está gastando a mesma coisa que ele está consumindo. Parou o processo de emagrecimento. Aí eu pergunto para vocês, quem já tentou fazer uma dieta, ou quem já viu alguém tentar fazer uma dieta, essa pessoa que faz uma dieta bem restrita aqui, ó, metade daquilo que o corpo dela precisa para sobreviver, ela se consegue se manter muito tempo nisso aqui? Não consegue, é impossível se manter muito tempo numa dieta com déficit calórico tão alto assim. E vai chegar uma hora que ela vai precisar voltar a comer, ela vai aumentar. Instintivamente, ela vai aumentar o consumo calórico dela. Só que é aí que tá a merda. Por que do efeito sanfona, então, professor Rafael? O efeito sanfona é o seguinte: ela começa uma dieta restritiva. A taxa metabólica basal dela cai, 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 cai. Chega aqui embaixo. A hora que chega aqui na quarta, na quinta semana, se ela for muito persistente, na sexta semana de dieta, ela fala: puta, eu não aguento mais isso aqui, eu vou voltar a comer. Beleza. Vamos imaginar, não é, normalmente ela come muito mais. Ela chuta o pau da barraca e come muito mais, mas vamos imaginar que ela é uma pessoa bem restrita ali e tal, ela aumenta um pouco a dieta dela. Em vez de comer 1.000, ela vai comer 1.500. Só que, a hora que ela começa a comer 1.500 calorias por dia, o metabolismo dela está gastando 1.000 só. Não está mais gastando 2.000. Ela está gastando 1.000, certo? E ela está ingerindo 1.500. Ela passa de uma dieta em déficit calórico por uma dieta em superávit calórico. Agora ela está consumindo mais do que ela gasta. E aí ela começa a engordar. Ela começa a ganhar peso de novo, mesmo não estando comendo tanto assim. Até o metabolismo dela se juntar, né, se reorganizar para ter 1.500 calorias, é o tempo suficiente dela recuperar o peso que ela perdeu e mais um pouco, tá? 7.500 calorias dá 1 quilo de gordura. É facinho você imaginar que 500 calorias por dia você consegue em uma semana você ganha 1 quilo de gordura fácil. Então, 2, 3 semanas ela já recuperou esse peso, tá? Tá, então, professor, levando em conta a termogênese adaptativa, o que eu posso fazer para melhorar o emagrecimento do meu aluno? Temos nossa taxa metabólica basal aqui, e o ideal é que ela não mexa, tá? Lembre-se, tem a taxa metabólica basal e nós temos o gasto energético total. O que é o ideal? O que é o ideal? Vamos supor que o indivíduo tenha uma dieta normocalórica e está precisando emagrecer. Então, a taxa metabólica basal dele é 2.000 e ele está ingerindo 2.000 calorias. Então, ele está numa dieta normocalórica, mas ele quer emagrecer. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso reduzir o consumo? Posso. Quanto? Uma zona segura para que você não tenha uma termogênese adaptativa tão aguda e cesse o processo de emagrecimento é entre 200 e 300 calorias por dia. Ou seja, não precisa ficar se matando de morrer de fome para gerar emagrecimento. Entre 200 e 300 calorias por dia você já vai gerar um processo de emagrecimento. Como que eu posso fazer então para o indivíduo continuar comendo a mesma coisa que ele come agora e gastar 200 e 300 calorias a mais? Exercício físico. Então, se você programa um exercício físico aí com uma intensidade moderada, alta, depende do condicionamento do indivíduo, ele vai gastar numa sessão de exercício entre 300 e 500 calorias.
Se ele conseguir manter a dieta dele adequada e aumentar o seu gasto calórico total, o seu gasto energético total, se introduzindo uma atividade física, você já vai ter um processo de emagrecimento. Ele já vai estar gastando mais do que ele está consumindo, tá? Ou eu posso simplesmente reduzir a dieta. Se ele já faz atividade física, eu posso reduzir a dieta a algo em torno de 200 e 300. Vai ocorrer a termogênese adaptativa nesses casos? Sim, também vai ocorrer, só que não vai ocorrer essa curva aqui, porque o gasto está alto lá, ele está se mexendo, e a dieta ela não é restritiva ao ponto do corpo precisar se adaptar de uma maneira absurda para sobreviver. Porque essa dieta aqui, ó, no caso desse exemplo, se você permanecer por muito tempo, você vai morrer, não tem energia para você viver. Então o corpo precisa se adaptar. Quando a diferença ela é pequena, no máximo 300 calorias, o corpo ele vai fazer algumas adaptações, mas isso não vai ser tão agudo assim, então não vai gerar tanto efeito colateral. E aí, quando a gente quer emagrecer, quando uma pessoa procura emagrecer, ela procura perder gordura, tá? Emagrecimento não significa perda de peso. Primeiro ponto, tá? Então, emagrecer não significa perda de peso. Emagrecer significa perder gordura. Pode ser que com atividade física individualmente massa muscular, né, massa magra e diminua a gordura, o peso dele continua igual, só que ele emagreceu, a porcentagem de distribuição de gordura no corpo dele diminuiu, então ele está mais magro, tá? Então, para a gente emagrecer, a gente precisa oxidar as gorduras. Vamos lá. Quais são os processos de emagrecimento? Os processos da queima da gordura. A primeira é a lipólise. A primeira coisa que eu preciso estimular é a lipólise. Que é a lipólise? Quebra da molécula de gordura. Tem o estoque lá de triglicerídeos, eu preciso quebrar esses triglicerídeos em ácidos graxos livres para eu conseguir oxidar essa gordura. Perfeito. Bom demais. Aí já começa, uso de termogênico. Uso de termogênico estimula a lipólise. E eu já falei para vocês que só estimular a lipólise, só aumentar a quebra de gordura, não significa que o indivíduo vai emagrecer. Só vai ter mais gordura no sangue dele. Para ele conseguir emagrecer, ele precisa queimar essa gordura lá dentro da célula. Né? Quais são os fatores que estimulam naturalmente a lipólise? Níveis baixos de insulina. Tá? Então, insulina é um hormônio que transporta a glicose no meu organismo, transporta a glicose para dentro da célula. Perfeito. Então, quando eu como, principalmente carboidrato, mas todo tipo de alimentação que eu vá fazer, eu vou ter uma certa liberação de insulina. Então, quando eu libero a insulina, eu não tenho processo de lipólise. A insulina impede o processo de lipólise porque o corpo prefere o carboidrato ao invés da gordura, né? Então, para a lipólise ser estimulada, eu preciso que a insulina esteja baixa. Quando que a insulina está baixa? Em períodos de jejum, então em períodos entre refeições, né? 40 minutos depois das refeições, a insulina já dá uma baixada. Então, mesmo que você come de 3 em 3 horas, em torno de 2 horas, a tua insulina ela vai estar mais baixa e aí você tem um processo maior de lipólise. Durante o jejum noturno, o período que você está dormindo, os níveis de insulina estão mais baixos, ou em dietas como jejum intermitente, a insulina ela fica bem mais baixa. Né? E também durante o exercício físico, a insulina ela fica bem mais baixa, e aí eu tenho um estímulo grande do processo de lipólise. Né? Níveis baixos de lactato. Então, exercícios de alta intensidade que queima muito carboidrato e produz muito lactato, o lactato impede a lipólise. Então, exercícios com mais baixa intensidade, na qual não tem o acúmulo de lactato, também estimulam a lipólise, tá? Aumento da adrenalina, então, o exercício gera aumento na adrenalina, que vai estimular o processo da lipólise, e aumento do glucagon. O glucagon é um hormônio antagônico da insulina, ele faz o papel contrário da insulina, né? Então, o glucagon vai lá estimular o tecido adiposo para quebrar os triglicerídeos para fornecer energia para o corpo, tá? Então, primeiro ponto, para eu fornecer energia, para eu fornecer gordura, para eu fornecer ácidos graxos livres para as minhas células metabolizarem,
eu preciso de alguns fatores: insulina baixa, lactato baixo, aumento da adrenalina e aumento do glucagon, tá? Quando o triglicerídeo já virou ácido graxo livre, ele precisa sofrer a beta-oxidação lá na minha célula muscular, todas as células do tecido, mas principalmente a muscular, que vai fazer o quê? Vai pegar aquela cadeia longa que eu tenho do ácido graxo livre, quebrar ela em duas moléculas de carbono que tem o nome de acetil. Esse acetil se liga à coenzima A para entrar no terceiro ponto, que é o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido tricarboxílico. Ciclo de Krebs depende da capacidade das mitocôndrias. Então, para eu oxidar realmente esses lipídios, não adianta eu quebrar, não adianta eu tomar termogênico e fazer um monte de lipólise, liberar um monte de ácido graxo na minha corrente sanguínea, se a minha mitocôndria não der conta de oxidar essa gordura, certo? Então, aqui o número e o tamanho das mitocôndrias, aquelas adaptações metabólicas geradas pelo exercício físico, ela precisa estar bem adaptada aqui para virar realmente uma usina de energia através da gordura. A mesma coisa para o último ciclo, que é a fosforilação oxidativa, né? A cadeia de transporte de elétrons, que ocorre também no interior das mitocôndrias, tá? Então, isso aqui, revisão para vocês. Processo de queima de gordura. Primeiro, preciso quebrar. Lipólise, preciso quebrar lá a molécula de gordura. Ácido graxo livre. Transporte no sangue, chega na minha célula, sofre beta-oxidação. Eu quebro esse ácido graxo livre em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs e, após as 8 reações, produz energia. NAD e o FAD vão para a cadeia de transporte de elétrons e produz mais energia e produz calor também, né? Lá dentro das mitocôndrias. Então, todo esse sistema aqui de oxidação de gordura é para utilizar energia pelo meu organismo e para produzir calor, tá? Produção de calor no meu corpo, a minha temperatura corporal, manter 36,5, depende exclusivamente do sistema aeróbico de produção de energia, depende do ciclo de Krebs, depende da fosforilação oxidativa, tá? Então, como que eu estimulo a oxidação dos lipídios? Níveis baixos de insulina, níveis baixos de lactato, aumento da adrenalina, aumento do glucagon. Sei que vão ocorrer essas reações. E o meu corpo, ele tem que estar pedindo, tem que estar demandando de energia, tem que estar demandando de ATP. Eu preciso estar gastando esses ATPs. E quando eu gasto mais ATP, eu também produzo mais calor, eu troco mais calor com o ambiente, tá? Então também não adianta eu tomar termogênico, estimular a lipólise, mesmo que eu tenha uma boa capacidade aeróbica aqui com muitas mitocôndrias, se eu ficar sentado o dia inteiro, eu não vou estar demandando gasto energético para o meu corpo, eu também não vou emagrecer. Então precisa se movimentar, precisa gastar energia para gerar esse processo de emagrecimento, tá? E aí o que acontece? A galera olha isso aqui e fala, bom, para eu estimular a lipólise, para eu estimular a queima de gordura, eu preciso de níveis baixos de insulina, níveis baixos de lactato, tá? Vou inventar uma dieta. Pô, beleza. Dieta cetogênica, por exemplo. Jejum intermitente, por exemplo. Bom, aí, como a insulina é um transportador da glicose, o que a galera pensa, né? Pensa o seguinte: se eu não como carboidrato, eu não libero insulina, logo meus níveis de insulina vão ser sempre mais baixos e eu vou estar estimulando a lipólise durante o maior período de tempo no meu dia. Tá errado isso? Não, não tá errado isso, tá? Funciona? Vamos descobrir, né? Então, o que acontece numa dieta cetogênica? Por que dieta cetogênica, né? Por que do nome da dieta cetogênica? E esse mesmo processo também vai ocorrer no jejum intermitente, por causa do período longo de jejum que ocorre no nosso organismo, e até mesmo quando você fica em jejum mais dias, o corpo consegue sobreviver em jejum por vários dias, né? Bom, o meu estoque de gordura está lá em forma de triglicerídeos, né? De ácidos de triglicerídeos. Quando eu faço a lipólise, eu quebro esses triglicerídeos em ácidos graxos livres que vai para minha corrente sanguínea. Chega na minha célula, sofre beta-oxidação. Então ele vai virar acetilcoenzima A, que vai para dentro da mitocôndria, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, vai produzir ATP, vai produzir CO2 e vai produzir água. Tudo bem.
Então, esse é o processo de queima de gordura. Mas o que acontece? Quando eu estou numa dieta cetogênica, quando eu estou num período longo de jejum, quando eu não tenho mais, eu já depredei bastante os meus estoques de glicogênio, então, numa dieta cetogênica, num jejum intermitente, o estoque de glicogênio que fica lá no fígado, o estoque de glicogênio muscular, ele já foi totalmente não, mas já foi depredado na sua maior parte. O corpo já está poupando aquele glicogênio, aquele pouco de glicogênio que resta. Lembrando que o fígado fornece glicogênio principalmente para o cérebro, para o coração, e o glicogênio muscular é utilizado no exercício físico. Quando fica um período muito longo, né, dias aí, ou período longo sem comer, que esses estoques de glicogênio baixam bastante e o meu corpo vai utilizar mais gordura, vai fazer mais lipólise para fornecer energia para o meu corpo, acontece o seguinte, acontece que aqui, ó, tá tudo muito bonitinho, beleza. Estimulei a lipólise por causa dos níveis baixos de insulina, ela se transformou em ácido graxo, chegou na minha célula, virou acetilcoenzima A, né, sofreu a beta-oxidação, entrou dentro da mitocôndria e produziu energia. Acontece que, quando eu estou numa dieta cetogênica ou no jejum intermitente, a quantidade de gordura que é de gordura que é quebrada e a quantidade de beta-oxidação que acontece, ela é muito alta, muito alta. Aí, a minha mitocôndria, ela tem uma limitação de metabolizar o acetilcoenzima A. Ela não consegue metabolizar tudo isso aqui. Ela vai metabolizar parte dele. E o que acontece com o resto? Fica sobrando acetilcoenzima A, porque tem muita quebra de gordura, então fica muito acetilcoenzima A dentro da minha célula. Só que eu preciso dessa coenzima A para jogar esse acetil dentro da minha mitocôndria, tá? E a quantidade de coenzima A que tem dentro da célula é pequena, é limitada. Então, o que vai acontecer? Esse acetil aqui, ó, ele vai lá para o fígado, e lá no fígado, esse acetil aqui, ele vai se transformar em corpos cetônicos. Por isso, dieta cetogênica. Tá? Quanto maior for os níveis de quebra de triglicerídeos, maior a produção de acetilcoenzima A, né, beta-oxidação, porém, nem todo esse acetilcoenzima A vai virar energia, gás carbônico e água. Parte dele vai ser transformado em corpo cetônico lá no fígado, tá? Corpo cetônico são três, um deles é a acetona, né? E ele vai, são álcools, por exemplo, álcool, portanto, né? E quando que os corpos cetônicos são formados? Por diabéticos, por alcoólatras e em dietas com restrição de carboidrato, tá? Então, por isso que o alcoólatra tem aquele odor, né? Aquele mau hálito dos alcoólatras é justamente por causa do corpo cetônico. E é por isso que pessoas que estão fazendo dieta cetogênica têm mau hálito. Por quê? Porque a ingestão de carboidrato ela é muito baixa, e aí então todo esse processo aqui vai gerar corpos cetônicos. Mas o nosso corpo ele não faz as coisas muito à toa, não, né? Por que o corpo transforma o acetilcoenzima A em corpo cetônico? Porque lembre que o cérebro ele precisa de glicose para sobreviver. Mas nessas condições aqui, o meu estoque de glicogênio ele é muito baixo. Alguma coisa tem que fornecer gordura para o cérebro. Quem vai fornecer? Vai fornecer energia para o cérebro. Quem vai fornecer energia para o cérebro? O corpo cetônico. Então, os ácidos graxos não atravessam a barreira hematocefálica para fornecer energia para o corpo, para o cérebro, certo? Entretanto, quando os estoques de carboidratos estão baixos, quando os estoques de glicogênio estão baixos, esse acetilcoenzima que virou corpo cetônico lá no meu fígado, ele vai atravessar a barreira hematocefálica e vai fornecer energia para o cérebro para ele conseguir manter as suas atividades, porque afinal de contas eu estou zero carboidrato ou estou num período muito longo de tempo sem comer. Daí que vem a formação de corpo cetônico, tá?
Outra coisa, aeróbico em jejum. Também tudo isso aí. Vamos lá, aeróbico em jejum. Bom, durante o jejum noturno, os níveis de insulina diminuem. Já falei isso para vocês. Então, nível de insulina baixo, maior estímulo de lipólise. Perfeito. Os estoques de glicogênio hepático diminuem. Durante a noite, os estoques de glicogênio muscular não diminuem, sofrem pouquíssima alteração, porque eu não tenho trabalho muscular durante o meu sono. Entretanto, o meu cérebro, o meu coração, eles continuam trabalhando. Quem fornece glicogênio para o cérebro e para o sangue, para o coração, ele é o glicogênio hepático, que vem lá do meu fígado. Então, o glicogênio hepático ele diminui durante a noite. E aí, então, o cara pensa, bom, se a insulina está baixa, o glicogênio vai estar um pouco mais baixo, eu vou obrigatoriamente priorizar a utilização de gordura no meu exercício. Então, fazer o exercício aeróbico em jejum vai utilizar mais gordura do que se eu estivesse fazendo jejum alimentar. Muito bem. Não está errado. Os estudos mostram realmente que se você faz um exercício de baixa intensidade em jejum, o processo de oxidação de gordura ele é maior, corretíssimo, tá? Então, por causa do nível baixo de insulina, do glicogênio baixo no fígado, eu tenho uma maior oxidação de gordura quando eu faço um exercício em jejum. Perfeito. Se eu faço uma maior oxidação de gordura, eu gero mais emagrecimento? Não, senhores. Não, senhores. Por quê? Gerar maior oxidação de gordura não significa emagrecimento. Primeiro ponto, tá? Porque o processo de emagrecimento não é simples. O fato de eu simplesmente, eu estou queimando gordura, eu estou emagrecendo. Não, você precisa pensar na quantidade de sono, na liberação hormonal, precisa pensar na tua dieta, precisa pensar no exercício físico, precisa pensar nas adaptações que o exercício físico gera no teu corpo. Então, o sistema, o processo de emagrecimento, ele é muito complexo. Eu não posso limitar uma maior oxidação de gordura durante o exercício ao emagrecimento. Até porque a quantidade de gramas de gordura oxidada durante o exercício é ridícula, tá? Você vai oxidar aí em torno de 6, 7 gramas de gordura, 0,6, 0,7 gramas de gordura por minuto de atividade. Então, por mais que você faça 1 hora de atividade, você vai queimar 7, 8 gramas de gordura, tá? Então, a oxidação de gordura não justifica o processo de emagrecimento. Tudo bem? Então, fazer o aeróbico em jejum gera maior emagrecimento? Não, não gera maior emagrecimento. Tem mais um porém do exercício aeróbico em jejum. Como você está em jejum, automaticamente você não consegue fazer um treino com uma mais alta intensidade. O exercício ele vai ser obrigatoriamente em baixa intensidade. E aí o que, que acontece? Quando o exercício está em baixa intensidade, eu treino naquela zona subaeróbica, que a gente já viu. Quando eu treino numa zona subaeróbica, eu não faço adaptações metabólicas no meu corpo. E aí, quando eu não faço essas adaptações metabólicas, eu comprometo o meu gasto energético total. Lembrem que eu falei para vocês em sala, quando eu aumento o tamanho e o número das mitocôndrias, quando eu aumento o tamanho e o número dos capilares, quando eu aumento as enzimas oxidativas, quando eu aumento o meu metabolismo, quando eu aumento o tamanho do meu coração e tudo mais, eu gero um aumento de metabolismo, tá? E esse aumento de metabolismo não é só durante o exercício, esse aumento de metabolismo é durante as 24 horas do dia. E talvez essas adaptações, ou principalmente essas adaptações aqui, que vão gastar energia o dia inteiro, vão fazer diferença no meu processo de emagrecimento. Não aquela 30 minutos, 40 minutos que você fez o aeróbico em jejum, que você gastou mais energia, mais gordura, tá? Por quê? Porque normalmente se o corpo, ele tá, lembra da termogênese adaptativa. Porque se eu jogo meu corpo numa situação de desconforto, no caso do aeróbico em jejum, se eu não dou energia para ele fazer um trabalho, o que, que ele vai fazer? Ele vai poupar energia no restante do dia. Então não adianta oxidar mais gordura no aeróbico em jejum, sendo que depois, no restante do dia, o corpo vai reagir tentando estocar mais energia, porque ele vai saber que no outro dia você vai fazer aeróbico em jejum de novo, tá? Então, eu particularmente, a minha visão profissional do aeróbico em jejum é não vale a pena.
Não vale a pena fazer aeróbico em jejum. Por mais que ele promova uma maior oxidação de gordura, isso não interfere no resultado, tá? Tem diversos estudos comparando os indivíduos que fizeram exercício aeróbico em jejum e exercício aeróbico alimentado, e o processo de emagrecimento foi exatamente igual. Não tem diferença entre eles. Não existe diferença entre eles, tá? Ah, então isso quer dizer que você não defende que o indivíduo treine em jejum? Tá, pode até ser. Se o indivíduo treina muito cedo é, e não vai conseguir se alimentar antes de treinar, ele pode até treinar em jejum, mas não pensando que esse treino em jejum vai queimar mais gordura. Ele tem que cuidar com hipoglicemia em treinos em jejum, ele tem que cuidar com a intensidade do treino, ele vai ter que ver qual é o objetivo do treino, se a alimentação ela vai ajudar ou vai atrapalhar o objetivo do treino dele. Ele pode até treinar. Se ele se sente bem treinando em jejum, pode até treinar em jejum, tá? Mas não pensando que o jejum vai fazer com que ele queime mais gordura. E aí, você me pergunta, mas professor, tem um exercício que eu consiga fazer que eu queime mais gordura? Tem, tá? Independente de estar em jejum, independente de estar alimentado, você vai ter zonas de treinamento que utilizam mais gordura do que carboidrato. Vejam esse gráfico aqui, perfeito, tá? Então, em vermelho aqui, fragmentado, a gente tem as gorduras. E em azul a gente tem os carboidratos, tá? Em repouso, em repouso, eu vou ter aí uma baixíssima depredação dos estoques de carboidrato, do glicogênio, tá? E vou priorizar principalmente as gorduras, né? Vou aumentando a intensidade. Vejo que conforme eu vou aumentando a intensidade, e eu vou liberando adrenalina e noradrenalina, eu vou aumentando também a utilização dos carboidratos para exercícios e diminuindo das gorduras, certo? Quando a gente chega aqui, ó, em 60, 65%, é o ponto onde eu tenho a maior intensidade. Isso aqui é porcentagem do VO2 máximo, tá, galera? Então, quando eu chego a 60, 65% do meu VO2 máximo, eu tenho o quê? Eu tenho uma maior intensidade com uma maior utilização de gordura como fonte energética, tá? Ah, você pode pensar assim, pô, mas treinar 20% do VO2 máximo tem um consumo de gordura maior. Concordo, tá certo? A prioridade é a gordura aqui. Porém, o gasto energético treinando a 20% do VO2 máximo é muito baixo, então não adianta eu ficar treinando nessa zona de treinamento aqui, achando que eu vou oxidar mais gordura. A maior oxidação, a maior taxa de oxidação de gordura é treinando entre 60% e 65% do VO2 máximo, que é essa zona de treinamento aqui. E aí a gente tem um ponto de crossover aqui, um ponto de cruzamento, é, que é em 70% do VO2 máximo. Quando eu atinjo 70%, eu estou oxidando a mesma quantidade de gordura e de carboidratos. Quando eu passo dos 70, o carboidrato é prioritário na utilização de energia. Abaixo de 70, a gordura, tá? Então, existe um ponto onde eu queimo mais gordura? Existe, sim. É chamado de ponto de fat mass, né? Ou seja, maior oxidação de gordura, que é entre 60% e 65%. Treinar nessa zona de treinamento gera maior emagrecimento? Não, pelos mesmos motivos que eu já falei da dieta cetogênica, pelos mesmos motivos que eu já falei de jejum, do aeróbico em jejum. Por quê? Oxidar mais gordura não significa maior emagrecimento. Emagrecimento é um processo muito complexo, tá? Mas o que, que eu posso tirar daqui? Bom, o que eu posso tirar daqui é que se eu estou numa dieta com baixo carboidrato, treinar nessa zona de treinamento talvez tenha um maior rendimento, porque eu estou oxidando mais gordura. O que, que mais eu posso tirar daqui? Se eu aumento a intensidade do treinamento, se eu estou trabalhando num exercício anaeróbico, eu não vou utilizar gordura para fornecer energia, eu vou utilizar carboidrato. Então, eu preciso de carboidrato para treinar anaeróbico. O sistema anaeróbico ele não produz energia através da gordura, só através do carboidrato, quebra de glicose. Tá? Quando eu vou fazer um HIIT, o indivíduo quer emagrecer. Ah, eu quero emagrecer. E aí você
ele tem condicionamento suficiente para você prescrever um treinamento intervalado de alta intensidade, fazer um HIIT com ele, porque o HIIT realmente gera maior emagrecimento. O que acontece? Eu não posso prescrever uma dieta cetogênica para esse cara, quer dizer, eu não, né? Um nutricionista para prescrever uma dieta cetogênica e você fazer um HIIT, porque o cara vai estar zerado de carboidrato e você vai jogar ele numa intensidade que precisa de carboidrato para fornecer energia. Não dá, o cara não vai aguentar, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso do carboidrato para fornecer energia. Né? Então, fat mass entre 60% e 65%. Acima, mais carboidrato, abaixo, mais gordura. Entretanto, o gasto energético aqui nessas zonas de treinamento baixas são pequenas, então não vale a pena estimular treinos nessa zona e imaginando o processo de emagrecimento. E por que ocorre essa seleção de substrato? Bom, recrutamento de fibras rápidas. Quanto maior a intensidade, eu vou utilizar mais fibras do tipo 2, principalmente as fibras do tipo 2B, que são fibras glicolídicas, são fibras que dependem da glicose para produzir energia. Elas não têm mitocôndria, então elas não vão produzir energia aeróbica. Então, se eu aumento a intensidade e preciso de fibras do tipo 2, eu vou partir para o carboidrato, né? Quando eu aumento muito a intensidade, lembra que a adrenalina ela estimula o processo de lipólise, certo? Só que quando a intensidade está muito alta, que a adrenalina é muito alta, o acúmulo de adrenalina e noradrenalina no sangue é tão alto, ele também acaba inibindo a lipólise. E aí eu priorizo o carboidrato. E quando eu aumento a intensidade, que eu utilizo mais glicose para fornecer energia, eu também produzo mais lactato. E o lactato também inibe a lipólise. Então, esses três fatores aqui, ó, eles vão fazer com que eu priorize o carboidrato e iniba a lipólise. Então, não tem oxidação de energia, de gordura em exercícios de alta intensidade, tá? Fechando a nossa aula de hoje. Vamos lá. O processo de emagrecimento é complexo e variável. E ele sofre influência de fatores como alimentação, o treinamento, tipo de treinamento, o sono e variações hormonais. Então, apenas oxidar a gordura não significa emagrecimento. Maior mobilização e oxidação de gordura não significa maior emagrecimento. Depende de todas as adaptações que o treinamento vai gerar no meu corpo, tá? Treinar na zona de fat mass, naquela zona de 60% a 65% do VO2 máximo, não significa maior emagrecimento, justamente porque o emagrecimento é complexo, tá? Atividades de alta intensidade não utilizam gordura como fonte de energia durante a prática, tá? Porém, atividades de alta intensidade têm um gasto energético maior, a atividade metabólica é maior, ela promove mais alteração metabólica. Isso resulta num aumento do metabolismo durante o meu dia. E aí lembrem que o processo de emagrecimento é durante o dia. E aí, então, eu posso ter um processo de emagrecimento. Por isso que o HIIT tem auxiliado bastante no emagrecimento, por causa do gasto energético, por causa das adaptações metabólicas. O treinamento contínuo também auxilia no emagrecimento, mas eu preciso treinar numa intensidade que eu sofra alterações metabólicas suficientes para gerar maior oxidação de gordura durante o meu dia. Dietas da moda interferem na termogênese adaptativa, vão baixar a minha taxa metabólica basal. Isso pode fazer com que eu tenha um processo de efeito sanfona quando eu não conseguir suportar mais essa dieta, tá? Pessoal, a aula de hoje se encerra por aqui, tá? Esse, resumidamente, aí é o processo de emagrecimento. Eu queria abordar esses temas que são bem discutidos e muito importantes, que a gente entenda esse processo de emagrecimento, que a gente entenda esse processo para conseguir prescrever treinamentos adequados quando o indivíduo quiser emagrecer, quiser oxidar a gordura, tá? Um abraço e até a próxima.